Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos. A aula de hoje, de número 470, vamos falar sobre adição e subtração de frações algébricas. Se a gente já está falando adição e subtração de frações, nós já temos que lembrar que para adicionar frações, sejam elas numéricas ou algébricas, eu preciso determinar o MMC, desde que, obviamente, os denominadores sejam diferentes. Então, o primeiro passo. E se nós estamos falando frações algébricas são aquelas frações que no denominador nós temos uma incógnita. Então, vamos fazer aqui a primeira das adições e subtrações de frações algébricas. Nós temos 3x sobre a mais 2x sobre a menos 4x sobre a. Olho para os denominadores. Eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou manter o denominador. E vou trabalhar apenas com os numeradores. Então, eu tenho 3x mais 2x menos 4x. E ao efetuar esta soma que está no numerador, 3x mais 2x, 5x. 5x menos 4x, eu tenho 1x. Só que quando o coeficiente numérico é 1, eu não preciso representá-lo. Então, a gente coloca apenas a incógnita. Então, a resposta é x sobre a. Certo? Vamos fazer mais um. Aqui, os denominadores eram iguais, representado pela letra A. Agora, nós temos 1 sobre x somado com 1 sobre o y. Quem é múltiplo comum de x e y? Eu não sei o valor de x. Eu não sei qual o valor que eu vou atribuir para o y. Mas vamos lembrar aqui de frações numéricas. Suponhamos que nós tivéssemos aqui o meio mais 1/3. Se você multiplicar os denominadores, 2 vezes 3, 6. E é óbvio que se o 6 é resultado de uma multiplicação de 2 vezes 3, é natural que o 6 será tanto múltiplo do 2 quanto o múltiplo do 3, porque ele é fruto do resultado da multiplicação desses dois elementos. Então, aqui você usa o mesmo raciocínio. Se você quer encontrar o MMC ou o múltiplo comum de x e o y, basta você multiplicá-los. E quanto que é x vezes o y? XY, porque aqui entre os dois existe o sinal operatório que não há necessidade. Quando eu tenho duas letras que estão juntas, subentende que elas estejam sendo multiplicadas. E pelo processo prático, nós vamos dividir pelo denominador da fração originária e multiplicar pelo seu numerador. Então, quando eu venho aqui e pego xy e divido pelo x, simplificando, só resta o y. E o y vezes 1 é o y. O mesmo raciocínio para o outro termo aqui da adição. X, o y, dividido por y, porque eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, pelo método prático. Na verdade, o que estamos fazendo, estamos multiplicando, nós estamos encontrando frações equivalentes, né, se elas estivessem aí separadas. E aí, eu cancelo o y com y. E aí, x vezes 1, x. Então, esta já é a resposta. Não tem mais o que fazer. Então, quando eu adiciono 1 sobre x mais 1 sobre o y, terei como resposta o y mais x sobre xy. A pronúncia xy significa x multiplicado por y. Vamos fazer mais uma atividade. Então, nós fizemos uma em que os denominadores eram iguais, mantivemos e somamos apenas os numeradores. Ah, mas você subtraiu. É que subtrair é somar, né? Eu tenho aí, no numerador, eu poderia dizer que eu tenho uma adição algébrica, adição em que envolve
A algébrica é aquela em que eu tenho adições e subtrações de números inteiros. E na seguinte, nós tínhamos denominadores diferentes. E como eles são letras, eu as multiplico. Vamos fazer mais uma agora. Eu tenho 2, deixa eu posicionar o cursor aqui, 2 sobre x elevado à terceira potência, ou x ao cubo, ou a terceira potência de x, mais 5 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Quando você tiver denominadores cujas letras, ou poderia até dizer como se tratam de potências, cujas bases são iguais, mas as letras, tá bom. Todas as letras são iguais, x. O menor múltiplo comum será aquela que tiver o maior expoente, desde que, naturalmente, elas sejam iguais. Então, o MMC, o menor múltiplo comum de x ao cubo, de x e de x ao quadrado, é o x ao cubo. Vamos dar um exemplo numérico aqui para você compreender. Nós temos esta situação aqui, olha. Vou fazer igual a que está aí, só que numericamente. Olha. Eu tenho 8, eu tenho 4 e eu tenho 2. Quem é o MMC? Quem é o menor múltiplo comum, tanto do 8, do 4, quanto do 2? O 8. Se eu for escrever através de potências, olha, eu tenho aqui o 2 ao cubo, aqui eu tenho o 2 ao quadrado, e aqui eu tenho 2 elevado à primeira. Então, é aquele que tem o maior expoente. E isso vale para as letras que aí estão. Agora, pelo procedimento prático, nós vamos dividir cada uma das frações dadas pelo novo denominador. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho x ao cubo dividido por x ao cubo, que vai dar quanto? Vai dar 1, porque cancela, cancela. E vezes 2, 2. Vou na próxima. X ao cubo é o novo numerador dividido, entre aspas, pelo antigo, perdão, é o novo denominador dividido pelo antigo denominador. Olha aqui, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Lembra da propriedade? Mantemos a base e subtraímos quem? Subtraímos os expoentes. Vai ficar quanto? X ao quadrado. E x ao quadrado vezes 5 vai ficar 5x ao quadrado. E finalizando, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Aplicando as propriedades, vai ficar x elevado a 1, que eu não preciso pôr expoente 1. E x vezes 1, x. X vezes 1, x. E agora analiso lá no meu numerador. Tem como eu juntar termos semelhantes? Não, não tem. Eu não posso juntar o 2 com o 5 para dar 7. Por quê? Porque o x, o 5 está acompanhado da variável x ao quadrado. E o 2 é um termo independente. Eu só posso juntar termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqueles que têm a mesma variável. Então, a resposta fica desta forma. Agora, claro, se você quisesse deixá-la mais bonitinha, você colocaria x ao quadrado mais x mais 2, porque a ordem das parcelas não altera o resultado. Você poderia deixar assim, nada impede, certo? Vamos agora para mais uma atividade. Então, olha, nós já fizemos uma em que os denominadores eram iguais, fizemos outra em que os denominadores eram diferentes e nós, como eram representados por letras, porque se tratam de frações algébricas, nós multiplicamos esses denominadores. Essa outra, as letras eram iguais, mas os expoentes eram diferentes, então a gente sempre vai escolher aquela variável com o maior expoente. Vamos para mais uma. Nós temos aqui 2 sobre 5m menos 1 sobre 4m ao quadrado. Aqui, para você encontrar o MMC, você tem que fazer coisas separadas.
encontrar o MMC do coeficiente numérico, do 5 e do 4, e depois encontrar o MMC da parte algébrica, da letra, da variável, certo? Então, eu tenho o 5 e o 4. Quem é o MMC do 5 e do 4? Multiplique. Quando for números consecutivos, aquele que vem um imediatamente depois do outro, você pode multiplicar para encontrar o MMC. E se não fosse? Olha, quando você tiver número, você sempre vai poder multiplicar. Sempre vai poder multiplicar. Porque não vai deixar de ser um múltiplo. Não será menor, mas será um múltiplo. Pode até ser o menor, certo? Então, quem é o MMC de 5 e de 4? O 20. Pronto, já encontrei. Agora vamos encontrar aqui da variável. Lembra do anterior? M e M ao quadrado. O M e MC sempre será variável com o maior expoente. Então, vai ser M ao quadrado. E agora, para encontrarmos os novos numeradores, dividimos pela de baixo e multiplicamos pela de cima. Claro que nada impede de você, ali eu estou já fazendo direto, mas você pode fazer separadamente também. Claro, olha, você pode fazer isso aqui. Se você quiser achar melhor, você faz assim. Agora, vou dividir pelo de baixo, vou dividir por 5m. E ao dividir por 5m, o que eu faço? Eu divido os coeficientes numéricos e divido a parte literal, a variável. Então, 20 dividido por 5, 4. M ao quadrado dividido por M, divisão de potência de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes, vai dar M. E aí, M vezes quanto? 4M vezes quanto? Vezes 2, que é o numerador, que vai dar quanto aqui? 8M. Então, estou fazendo aqui das duas formas, para caso você queira optar por uma ou por outra. E agora no próximo, dividimos pelo de baixo. Quem é o de baixo? 4m ao quadrado. 20 dividido por 4, 5. M ao quadrado dividido por M ao quadrado. Como se trata do mesmo número, é claro que vai dar 1. E 5 vezes 1, 5. Então, eu venho aqui, menos 5, ou aqui, menos 5. Aqui vai voltar na situação anterior, olha lá, ó. Eu estou agora subtraindo frações com o mesmo denominador. Mantenho o denominador e opero com os numeradores. Como eu não consigo juntar 8m menos 5, porque não são termos semelhantes, mas é subtrair, tá? Mas é que quando eu estou subtraindo, eu estou somando. Então, eu posso aplicar a ideia da adição. Tá? Então, fica 8m menos 5. Não tenho mais o que fazer. Esta é a resposta, certo? Poderia colocar em fatorar o numerador? Não, não tem como fatorar, não tem como colocar nenhum termo em evidência. Um dos tipos de fatoração, né? Vamos fazer mais uma agora. Esta é a aula de número 470, que estamos trabalhando com adição e subtração de frações algébricas. Frações algébricas é aquela em que apresenta no denominador a parte literal ou uma variável, certo? O resultado eu poderia chamar de soma algébrica? Poderia, neste caso, poderia. Então, o que eu tenho? Porque eu estou adicionando frações. Mas não é só números inteiros, não. Fração também é um número racional. Então, eu tenho 2A sobre o Y mais quem? Mais 3A sobre 2y menos 3A sobre 5y. Bom, vamos analisar. É uma adição que envolve frações. Os denominadores são iguais? Não, não são. Então, eu preciso criar uma situação semelhante a esta, mas que os denominadores sejam iguais. Ou seja, cada uma das frações que aí estão, nós vamos transformá-las em frações equivalentes. É que às vezes a gente não observa, né? Porque lá nos anos anteriores, olha, transforma a fração 2/5 em uma fração equivalente. Aí você multiplicava o numerador por 4 e o denominador por 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 4, 20. Então, 8/20 é equivalente a 2/5, porque representa a mesma parte do todo. É a mesma ideia que nós estamos fazendo. É que a gente faz o caminho contrário, né? Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Mas é como se nós estivéssemos multiplicando tanto o numerador quanto o numerador e o denominador por um mesmo número. Bom,
Agora vamos analisar. Quem será o MMC? Eu vou fazer aqui separadamente para ficar mais claro. Ó, criei a mesma situação, os traços fracionários, traços operatórios. Bom, aqui, nesta primeira fração, eu sei que aqui está o 1. Então, quem é o MMC do 1, do 2 e do 5? O 10. O 10 é múltiplo tanto do 5 quanto do 2, obviamente, do 1. Então, vai ser o 10. Agora, nós vamos encontrar da variável, não posso esquecer. Como todas são y, é óbvio que será o próprio y. Então, quem é o MMC de y, 2y e 5y? 10y. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então, 10y dividido por y dá 10. E 10 vezes 2a, 20a. 20a. Quando eu tenho a multiplicação de um número por 2a, eu multiplico apenas os coeficientes e mantenho a parte literal. Multiplicando um número por um monômio, 2a. Eu multiplico os coeficientes e mantenho a parte literal. Agora eu tenho 10y dividido por quem? Por 2y, que é dividir pelo de baixo por pelo de cima. Divido os coeficientes. 10 dividido por 2, 5. O y dividido por y, 1. E 5 vezes 3a, eu terei 15a. Eu terei 15a. E agora a última, 10y dividido por 5y. 10 dividido pelo de baixo, deixa eu só pôr aqui para uma questão de compreensão, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 10y dividido por 5y, 2, porque o y cancela com y. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3a, obteremos 6a. Agora posso somar. Por que posso somar? Porque os denominadores ficaram todos iguais. E vou juntar os numeradores. Olha, eu vou juntar o 20a mais o 15a menos 6a. Mantenho o denominador, que é 10y. 20a com 15a, eu tenho 35a. 35a menos 6a, vou ter como resposta 29a. Este é o resultado desta adição que envolve frações algébricas. Vamos agora para mais uma atividade, porque a prática é que vai fazer com que você compreenda a matemática. Lembre-se, não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias. Crie o hábito de estudar. Crie o hábito de estudar, porque a educação faz a diferença, viu? Então, eu tenho 5a mais 7a ao quadrado. Olha, como nós fizemos lá anteriormente. Quando as variáveis são representadas pela mesma letra, o MMC será aquela de maior expoente. Quem tem maior expoente? A ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu tenho A ao quadrado, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A ao quadrado dividido por A vai dar A. E A vezes 5, 5A. Mais, não esqueça do sinal operatório. A ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1 vezes 7, 7. Pronto. Encontramos o resultado desta adição que envolve, eu ia falar adição algébrica, não deixa de ser adição algébrica, que envolve frações algébricas. Vamos para a próxima. Agora letra não, né? Agora é 2a mais 3x, olha só. 2a mais 3x mais a sobre 4x menos 5a sobre 6x. Bom, aqui eu vou fazer separadamente de novo, né? Vou fazer assim, mais prático. Quem é o MMC dos coeficientes? Eu tenho o 3, o 4 e o 6.
Olha para o 6, sempre olha para o maior número, para o maior coeficiente. Ele é múltiplo de 3, mas não é de 4. Quem é o próximo múltiplo de 6? O 12. Ele é múltiplo de 3 e de 4, então vai ser quem? Vai ser o 12. Então, do coeficiente, nós já encontramos 12, 12 e 12. E, naturalmente, como só temos x, vai ser o próprio x. Vamos dividir pela de baixo e multiplicar pela de cima. 12x dividido por 3x, 4. 4 vezes 2a, 8a. Vou dividir pelo de baixo. Desculpa ser repetitivo, mas você precisa entender que se você já entende, parabéns, mas tem aqueles que precisam de uma melhor atenção. 12x dividido por 4x, 3. 3 vezes a, 3a. E depois, 12x dividido por 6x, que é dividido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12x dividido por 6x, 2. 2 vezes 5, 10a. E agora sim, podemos somar, porque os denominadores são iguais. Vamos manter o denominador e vamos trabalhar apenas com os numeradores. E agora, como são todos termos semelhantes, posso juntar termos semelhantes porque eles têm a mesma variável. Ou termo semelhante também pode ser os termos independentes, porque não tem variável. Então, o que eu tenho? 8, eu somo apenas os coeficientes, né? E mantenho a parte literal. 8 mais 3, 11. 11 menos 10, 1. Lembrando que eu não preciso representar o 1. Então, a resposta fica apenas o A. Então, a resposta desta operação que aí está, desse probleminha, desse exercício, dessa atividade, é A sobre 12x. E agora nós vamos fazer uma última atividade para concluir aqui a nossa aula de número 470, que envolve adição e subtração de frações algébricas, né? Vamos aqui. 2x sobre o y mais 3y sobre 2x menos 1/6. Bom, primeiro, o que eu tenho que fazer? Encontrar o MMC dos coeficientes. E os coeficientes é quem? Aqui é o y, viu, pessoal? Ó, aqui é 1. Então, do 1, do 2 e do 6 é o próprio 6. Então, aqui vai ser 6, 6 e 6. E da parte literal, quem será o MMC? A multiplicação entre eles, xy, que multiplica o próprio 6. xy, xy, xy. Pronto, é isso. Lembre-se, quando você tem uma adição qualquer que envolve frações, não importa quem sejam os números, não importa quem sejam os números, você pode multiplicá-los que vai dar a mesma coisa. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Então, você pode multiplicar. O que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu poderia muito bem fazer 1 vezes 2, 2, 2 vezes 6, 12. Eu poderia trabalhar com 12. E aí o y vezes x. Eu multiplico tantos coeficientes, depois multiplico as partes literais. Então, você pode sim trabalhar com qualquer múltiplo comum. Múltiplo comum. Normalmente é enfatizado que a gente trabalhe sempre com o menor múltiplo comum, mas você pode trabalhar sim com o múltiplo. É que quando envolve frações, quanto menor forem os números, mais simplificada ela estiver, mais prático é, igual aquele método do cancelamento, que você simplifica antes de multiplicar frações. Por quê? Facilita muito o teu trabalho, né? Coisa que você não pode fazer aqui quando envolve adição. Então, agora o que nós vamos fazer? Dividir pelo de baixo. Olha só, hein? Cuidado. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6xy dividido por y, sobra 6x. 6x vezes 2x, olha só, hein, ó. 6x
vezes 2x. Multiplico os coeficientes, 6 vezes 2, 12, e multiplico também agora, porque eu não estou somando, eu estou multiplicando a parte literal. E x vezes x, multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes, vai ficar 12x ao quadrado, tá bom? Então, vou colocar aqui 12x ao quadrado. Agora a próxima, 6x dividido por 2x. Divido os coeficientes. 6 dividido por 2, 3. X cancela com x, sobra o y. Então, eu tenho 3y. E 3y vezes 3y, olha, o que eu estou fazendo aqui, para quem não está entendendo, eu estou fazendo 6xy dividido por 2x. Esse x cancela com esse, o 2 vira 1, eu estou simplificando por 2, aqui fica 3. Eu fiquei com quanto? Com 3y. E 3y multiplicado por 3y, nós vamos ter como resultado 9y ao quadrado. E, por fim, 6xy dividido por 6. Como o 6 é um termo independente, ele não tem parte literal, então só vou dividir o 6 pelo 6. Olha, 6 por 6, 1. Que vai ficar xy. Xy multiplicado por 1, xy. E a resposta é essa. Eu não tenho como juntar nenhum dos elementos que se encontram no numerador. Então, qual vai ser a nossa resposta? 12x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos xy. Olha aqui a resposta. Isto é uma adição e subtração, né? Estão as duas aí, que envolve frações algébricas, lembrando novamente que fração algébrica é toda fração que tem em seu denominador uma letra, uma variável, tem uma parte literal, certo? Espero que você tenha gostado, tenha compreendido, e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Estude. Educação faz a diferença.